Opa, vamos falar sobre KPI ou KPI, como queira. O que é um KPI e como você utiliza isso nos seus relatórios e principalmente os cuidados que você tem que tomar, não cometer erros da utilização com datas. Vou dar dicas importantes aqui que vão ficar de forma muito nítida, muito clara para que você não venha a cometer esses erros. Então, vamos lá. O que é a primeira coisa que você deve ter claro é o que é, então, o KPI, o KPI, que é o indicador-chave de desempenho. Tudo bem, mas o que é um indicador-chave de desempenho? E para isso, olha só, para ficar claro para você, veja essa situação aqui. Por exemplo, eu tenho um amigo que o nome dele é João. E o João, esse meu amigo João, hoje ele ganha R$ 2.000. O João ganha lá os seus R$ 2.000 e ele está estacionado nesses R$ 2.000 de salário. Esse é o salário dele. E o João, ele quer chegar a R$ 10.000 de salário em 4 anos. Esse é o objetivo do João. Esse é o objetivo dele. Então, o amigo João está frustrado com a empresa que ele está trabalhando e ele quer, então, em 4 anos, chegar a esse valor. O que é um KPI e por que eu estou contando essa história? Para que isso fique claro, ó. Se você prestar atenção aqui, isso vai facilitar no momento que nós formos criar o visual KPI. Se você prestar atenção nessa história, isso vai ajudar você a entender de forma muito fácil depois no momento da criação do visual KPI. Então, olha só, o João ele tem 4 anos, ele está ganhando hoje R$ 2.000 e ele tem 4 anos para chegar aos seus R$ 10.000. O que é um indicador? O que é esse KPI? Pensa comigo, o que é um indicador que vai levar ele a chegar ao objetivo dele? Por exemplo, se o João fazer um cálculo e entender qual que é a porcentagem de aumentos que ele tem que ter salarial em 4 anos, ele consegue chegar a esse valor, então, dos R$ 10.000. Para ele saber quanto que eu tenho que ganhar de aumento por ano para mim chegar a esses R$ 10.000 daqui 4 anos. Isso é um indicador. Se ele conseguir cumprir esses ganhos salariais, ele vai chegar ao objetivo. Então, ele fazendo isso, ele vai ter a meta dele. Se ele cumprir essa meta, ele atinge o objetivo. Concorda? Então, olha lá. Ele fez esse cálculo e ele traçou a meta dele. Isso é um indicador. Se ele tiver os aumentos salariais, ele vai sair do status atual, do valor atual e chegar ao objetivo. Só que aí, o que acontece? Nós temos a realidade. E aí, o nosso amigo João, ele no primeiro ano saiu lá e nos primeiros 2 anos ele chegou, então, aqui ao valor de R$ 2.700. Ele não teve nenhum aumento. No primeiro ano ele ganhou só R$ 2.200 e as coisas foram rolando. E então ele chegou lá e aí no final ele não cumpriu a meta dele. Ele não chegou ao objetivo dele. E agora eu quero que você preste atenção nisso. O que nós temos aqui? Preste atenção nisso. Olha só. Nós temos aqui, então, uma linha do tempo. Nós temos aqui é o que vai nos dar a clareza do objetivo de onde nós queremos chegar. Isso é o tempo. O indicador está sempre ligado ao tempo. Você precisa ter clareza nisso. Então, eu estou falando aqui o que nós precisamos para montar lá o nosso visual agora. Nós precisamos da linha do tempo, nós precisamos de um valor realizado, ou seja, qual que foi o indicador, qual que foi o resultado. Nós precisamos disso, esse indicador, esse resultado.
E o outro item que nós precisamos é a meta. Onde que está a meta? No nosso caso, está aqui. O João desenhou lá qual que seria a meta. Então veja, nós temos 3 informações aqui. Nós temos a meta de aumentos que o João queria, nós temos o realizado, que é o indicador, que é o resultado, e nós temos uma linha do tempo. Sem esses 3 itens, você não consegue montar o visual. Precisa desses 3 itens para montar, ou então utilizar o visual KPI aqui no Power BI. Meta, eixo de linha do tempo e resultado, que é o indicador. Ok? Então, vamos lá agora e vamos começar a entender então aqui o que nós temos e como que nós vamos utilizar isso. Vamos para a nossa tabela então aqui e vamos entender o que a gente tem aqui. Ó. Nós temos uma tabelinha aqui com informações, uma coluna com o código do produto, nós temos aqui a quantidade de vendas, a filial, a data e o valor da venda. Veja essa situação. Nós temos aqui a quantidade de um pedido que foi vendido. Aqui, ó. Vou destacar aqui para ficar claro. Então, nós temos aqui um valor, uma quantidade, aliás, nós temos uma quantidade vendida e nós temos aqui o valor. Então, para nós chegarmos ao total desse pedido, nós precisamos de uma multiplicação dessas duas colunas. Então, entendido? Vamos lá para começar a criar nossas medidas para chegar a esse KPI. Além disso, nós temos aqui uma tabela calendário. Essa tabela calendário contém data, contém ano, contém aqui o mês abreviado, o mês ano e o início do mês. Então, vamos lá. O que a gente precisa fazer? A primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é ter a informação da negociação desse nosso pedido. A gente precisa saber quanto que foi vendido em valor. E para isso, vamos criar aqui então uma medida para chegar a essa informação. Então, nova medida. O que a gente precisa nessa medida? Nós precisamos saber quanto foi o valor vendido, o faturamento por pedido. Então, vamos lá, vamos colocar o nome da nossa medida aqui de total faturamento. E vamos utilizar aqui uma SumX ou SumX. Então, selecionei ela. Por que nós temos que utilizar, nesse caso, a SumX? Lembrando, caso você não esteja tão habilitado então, com essa metodologia de DAX, linguagem no Power BI, precisa ser a SumX, né, que as DAX no Power BI são em inglês, porque nós precisamos utilizar, nesse caso, uma DAX iterante. O que é a DAX iterante? Ela vai respeitar o contexto de linha. Então, ela vai fazer, o que vai acontecer aqui? Nós vamos fazer uma multiplicação linha a linha dessas duas colunas. Esse valor vezes esse valor, esse valor vezes esse valor. Então, aqui precisa ser respeitado o contexto de linha, ok? Então, por isso, nós vamos utilizar aqui a SumX. Então, olha lá. SumX. Primeira coisa que ela pergunta é a tabela. Qual que é a tabela que nós estamos considerando aqui? É a nossa tabela vendas. Então, vamos lá, tabela vendas. Selecionei a tabela vendas, Enter para selecionar, e aí ela pede a expressão. Então, são dois argumentos que tem nessa DAX. Qual que é a expressão? Nós precisamos fazer agora a multiplicação dessas duas colunas. Como que a gente faz isso? Primeiro a gente puxa então essa coluna. Qual que é a coluna? Coluna QTE. Então, coluna QTE. Está aqui a coluna da tabela vendas e faz uma multiplicação. Então, para fazer essa multiplicação, utiliza aqui um operador simples, né? E aí, multiplica pela coluna valor da tabela vendas. Então, está aqui ela. Selecionei, fechei e pronto. Dei um Enter. E lembrando, como é medida, não vai aparecer aqui. Então, essa é a nossa
primeira medida. Vamos voltar aqui e vamos criar um cartão para colocar essa medida. Então, cliquei no cartão, vou colocar esse cartão aqui e nós temos aqui já o faturamento. E nesse faturamento, eu vou apenas fazer o seguinte, estou indo aqui em formatação, né, para formatar esse cartão, e aqui em rótulo de dados, ó, eu vou colocar aqui em nenhum. E pronto. Vou também aumentar o tamanho aqui. Aumentar o tamanho do texto para facilitar a visualização. Isso vai ficar melhor. Então, coloquei um 16 aqui. Pronto. Agora, a seguinte situação. Nós precisamos chegar a informação. Então, primeiro, olha só, a primeira coisa que nós temos aqui é o nosso indicador. Chegamos ao nosso indicador, qual que foi o valor faturado, ok? E ó, vou te dar uma dica que vai facilitar muito quando a gente chegar aqui no visual. Mas segura aí que primeiro você precisa ter clareza dessa situação aqui que eu estou explicando, para a gente não perder o raciocínio. Olha só. Vamos agora criar uma meta. Nós já temos o indicador, nós precisamos da meta. Geralmente quando você vai desenvolver um relatório, principalmente quando é ligado a vendas, geralmente se tem essa meta. Quando é ligado a custo, gestão de custo, não se tem essa meta, então você precisa desenvolver isso. Qual que é a forma que geralmente se utiliza para desenvolver uma meta, levando em consideração um valor que já se tem? Você faz um cálculo e coloca um percentual a mais, faz um cálculo referenciando o mês anterior. Então, como que isso pode ser feito aqui no Power BI? Veja só, nós vamos precisar de mais uma medida para criar essa meta. Então, vamos lá. Cliquei com direito, nova medida, e nessa medida nós vamos colocar a nomenclatura aqui de meta. Então, aumentando, deixar bem grande aqui para facilitar a visualização. Meta. Qual que vai ser então a nossa meta? Nós já temos a informação do faturamento, certo? Então, nós vamos utilizar a Calculate para realizar essa avaliação que a gente quer dessa meta. A Calculate pede, então, duas informações, né? Ela tem dois argumentos, no caso, né? Nós vamos utilizar uma informação que nós já temos, que é o total faturamento, que está aqui, e ponto e vírgula para ir para o próximo argumento da DAX. Qual que é o próximo argumento? Nesse caso, nós queremos referenciar uma informação. Pode ser feita, por exemplo, comparado o faturamento atual com o faturamento do mês anterior. Você pode comparar com o dia anterior, com o ano anterior. Então, através da DAX, DateEdge. Então, olha aqui, ó, DateEdge. Selecionei ela. Veja que ela tem 3 argumentos. Ela tem um argumento de data, um argumento de número de intervalos e um argumento do intervalo. Esse intervalo, se é mês, esse último intervalo aqui, ela pede se é mês, se é ano, se é dia. Então, vamos lá. Como que a gente vai fazer isso? Olha só. Primeiro, intervalo, a data. Onde que está essa data? Eu vou pegar a data do calendário para exemplificar aqui. E ó, vou fazer mais de uma situação aqui com data. É importante você prestar atenção nisso, porque senão depois você vai se perder no desenvolvimento dos seus projetos, certamente. E vou dar, como eu já falei, uma dica pro visual, para ficar mais fácil de você entender no visual se está de forma automática. Isso o visual vai te dar de forma automática. Se é mês, se é dia, se é ano que você está comparando, uma simples coisa que você precisa fazer. Então vamos lá, DateEdge, voltando para cá, DateEdge,
que é o primeiro argumento que ela está pedindo? Data. Qual que é a data? Data da nossa tabela calendário. Nós vamos pegar o mês, primeiramente vou fazer com o mês e posteriormente vou fazer com outra opção, como eu já falei. Então, peguei aqui o mês, número de intervalos. Eu quero fazer uma comparação com o mês anterior. Então, o que acontece? Aqui a DateEdge ela tem a capacidade de deslocar valor, então colocar valores para frente ou colocar valores para trás, ok? Você tem um faturamento de hoje, ó, faturamento de hoje. Vou marcar aqui para facilitar. Então você tem o faturamento de hoje, você pode deslocar esse faturamento de hoje para ontem, para o mês passado, ou você pode também colocar para o futuro. Então, estou colocando aqui à direita como futuro. Nesse caso, como nós queremos um valor retroativo, nós queremos pegar um valor retroativo, então eu vou colocar aqui um número negativo, que é o menos 1. O que é esse menos 1? Esse menos 1, então, é o mês é um número que nós estamos dando que é retroativo, né, porque está negativo, e aí nós selecionamos aqui se a gente quer dia, se a gente quer mês, se a gente quer, nesse caso aqui, trimestre ou ano. Vou fazer primeiro com o mês. Então, coloquei aqui mês, fechei parênteses e Enter. Então, olha só. Vou criar mais um visual aqui. Vou pegar esse visual e vou colocar agora essa medida. Criei mais um visual aqui, então, dupliquei ele e vou colocar agora a meta. Vou tirar aqui, ó. Vou aproximar aqui para facilitar. Ó, tirei o total, coloquei a meta. E agora eu quero te dar uma dica, que é a seguinte. Veja que a meta quebrou. Por que ela quebrou? Porque eu coloquei um mês em descrição aqui, ó. Esse mês aqui está descrito. E mês descrito, nesse caso aqui, não funciona. O que eu preciso pegar aqui é a data. Então vamos achar a data aqui, ó, a data. Opa, coloquei uma informação aqui errada de ano que não tem que estar aqui. Enter. Apenas troquei. O que acontece? Aquela informação lá que estava... Olha lá. Agora funcionou. O que era aquela informação que estava lá? Eu coloquei lá um mês descrito. Vou lá na tabela calendário só para mostrar esse erro. Por que eu fiz isso? Para você prestar atenção que lá não funciona mês descrito. Você tem que colocar uma data. É uma data que ela pede. Então olha só o que eu coloquei lá. Eu coloquei isso aqui, ó. Mês abreviado. Power BI não vai entender isso aqui lá dentro da DAX. Você precisa colocar uma data. É uma data que ele pede lá. Eu acredito que se você viu eu cometendo esse erro, as chances são que você não vai mais cometer esse erro aqui. Então aqui, ó, ele pede data. Primeiro argumento é data. Ponto final. Nesse caso dessa DAX, ok? Agora, beleza. Chegamos aqui então a esses dois visuais. Veja que nós estamos falando de grana e essas informações não estão formatadas. Como que você pode fazer isso de uma vez só? Outra dica, ó, você vai lá na guia modelo e aqui na guia modelo você seleciona as duas medidas, ó. Selecionei essa, apertei Ctrl e cliquei na outra medida. E agora você vem aqui em formato, ó, e coloca lá em moeda, né? Que no nosso caso é valor, moeda. Dessa forma você não precisa ficar fazendo por medida, nós selecionamos só uma medida e já alteramos. Agora olha só, já temos aqui a informação então. Vou criar então agora o KPI. É agora que você tem que prestar atenção. Vou redimensionar aqui. Agora que você tem que prestar ainda mais atenção, né? Estou aqui com o KPI. Então, as três coisas. Lembra que eu havia falado? Nós precisamos de três coisas para o KPI. Nós precisamos do indicador, nós precisamos do eixo de tendência. Lembra lá do Joãozinho? Ele tinha 4 anos para atingir o objetivo dele. E nós precisamos da meta. Lembra que o Joãozinho fez a meta em vermelho e ele queria... ele tinha a porcentagem, então, de quantos aumentos ele tinha que ter para chegar ao objetivo dele.
Como que a gente faz agora que a gente já tem as informações? Nós colocamos então a meta em meta, colocamos o total do faturamento em total do faturamento e nós precisamos agora do quê? O eixo. Onde que está o eixo? Nesse caso aqui, o eixo não precisa ser... no caso, esse eixo aqui, ele tem que respeitar, olha, presta atenção, esse eixo precisa respeitar o que você utilizou na sua medida de meta aqui, por exemplo. Veja que nós criamos uma meta e essa meta, ela tem a informação de mês. Então, esse eixo que está aqui também precisa ser por mês, para que o faturamento também faça a mesma avaliação por mês, ok? Então, olha lá. Esse é um cuidado que você tem que ter. Se você criar uma meta aqui, por exemplo, eu vou explicar isso mais para frente. Segura aí. Olha lá. Vamos dar sequência aqui, porque senão vai perder o raciocínio. Coloquei o indicador, coloquei a meta e preciso do eixo de tendência. Qual que é o eixo de tendência? Vou utilizar o mês abreviado. Nesse caso aqui, eu posso colocar o mês abreviado. Então, peguei o mês abreviado aqui, arrastei, soltei. E, ó, agora o nosso visual já traz aqui a informação. Ah, mas o que é essa informação? Que informação que é essa? Essa informação aqui é o seguinte, ó, por que eu deixei esses dois visuais aqui? Para a gente ter certeza da nossa informação. Então, olha lá. Vou fazer um filtro aqui agora. Vou aqui na segmentação de dados e vou criar um filtro de mês aqui. De data, aliás. Então, cliquei na data. E vamos... Aliás, pode ser esse aqui mesmo. Vamos colocar aqui, por exemplo, aqui para o mês 12 aqui, ó. Mês de dezembro de 2020, por exemplo. Selecionei aqui e olha lá. A informação que nós temos aqui. 7, 5, 5. Ok? E aqui ele já traz a porcentagem. E aí eu quero falar de algo interessante que tem aqui referente a essa informação. Veja que aqui está em milhões. Ó. Nós vamos formatar isso para ficar com as duas informações iguais. Eu já vou formatar porque senão você vai ficar pensando que esse número está diferente desse número. Então olha lá. Como que eu formato? Vou aqui em formatação. Aqui em... Deixa eu selecionar o visual, né? Porque senão não vai dar certo. Eu não estava com o visual selecionado. Agora selecionei o visual. Aqui em indicador... eu vou colocar em nenhum. Coloquei em nenhum e agora sim, ó. Veja que a informação está idêntica. Ok? Agora, o que você tem que sempre ter atenção? O Power BI, o KPI, aliás, um KPI, ele sempre vai trazer a informação mais atual ou futura que você tem nos seus dados. Como assim futura? Por exemplo, se a empresa faz uma venda lá para dezembro, ou seja, essa data de venda ela não aparece como hoje. Olha aqui, se essa data de venda, aqui está hoje, e essa data de venda no sistema, por algum motivo, ela sai só a data lá do dia da entrega, por exemplo. A data lá futura. Então, se tiver alguma informação lá com data futura, hoje é dia 5 e aqui é 5 do 10. E lá no KPI, se essa data aqui no sistema estiver como 5 do mês 11, então vai sair aqui mês 11. A data mais atual, o KPI, ele sempre vai trazer a última informação em relação à data. Só que, nossa, isso aqui ficou muito confuso e tal, eu não entendi, eu não tenho certeza se essa aqui é a última data que eu tenho. Como que eu posso saber isso? Ó, dica, presta atenção. Como que você pode saber isso? Simplesmente, você vai aqui, ó, tô com o visual selecionado, ó, agora já vou apagar esse aqui para a gente focar só em um. E vou trazer essa data para o lado de cá. E olha só, cliquei no visual,
Fui aqui em formatação e aqui tem esse item chamado data. É só você clicar aqui, ó. Olha só a dica. E olha lá, ele já trouxe a informação, então, que é de dezembro, é o mês que está aqui. Agora veja essa situação. Eu não quero, por exemplo, você não quer ficar comparando com o mês. Você quer ficar comparando dia a dia. Então, como que você faz isso? E aí, olha a situação aqui para você não cometer o erro. Como eu falei anteriormente, você precisa mudar, nesse caso, como nós temos uma medida de meta, você precisa mudar a meta para dia e você precisa mudar o eixo para dia. Lembra que o eixo do Joãozinho lá era por ano? Era 4 anos naquele caso? E nós a queremos agora diariamente? Então, como que a gente faz nesse caso? A gente faz o seguinte, ó. Nós vamos aqui em meta. Essa meta que está em month, aqui, né? Ela está em mês. Nós vamos passar ela para dia. Então, selecionei aqui dia, Enter. E aí, veja só, o que vai acontecer? O visual aqui, e olha só, o que aconteceu? Mudou uma informação, que é a informação de meta, mas lá no o valor do indicador, ele continua o mesmo valor, não mudou nada. Por que ele não mudou nada? Porque o eixo não foi alterado. Então, o eixo continua aqui em mês. Nós precisamos passar essa informação para dia. Simplesmente pega aqui a data e coloca aqui. Veja que vai alterar totalmente o nosso gráfico, olha lá. Olha só, até as linhas agora se alteraram. E, de novo, já está trazendo aqui a informação de que referência que é isso. E ele já calcula aqui a porcentagem. Ok? Agora, outra situação que também faz muito sentido. Veja só. Nós estamos falando, presta atenção nisso, porque senão você vai ter essa dificuldade. Nós estamos falando, nesse caso, de vendas, ok? Então, se eu, em um mês, vendi X e no outro mês eu vendi mais, essa informação aqui, essa data aqui, esse realizado aqui é melhor, né? Vai ficar verdinho, ele tem que ficar verdinho. Então, se for vendas, é essa situação. Mas e se nós estivermos falando de custo? Se nós estivermos falando de custo, onde o gasto em um ano, em uma determinada data, aqui, por exemplo, um mês, foi X, mas no outro mês o gasto foi maior. Então, esse resultado é pior. E como que você faz isso aqui? Como que você faz essa informação aqui? É o seguinte, dica fácil para realizar essa correção. Veja que o visual aqui, então, está nesse modelo de vendas. Mas e se nós quisermos alterar esse modelo que está como vendas para um modelo, por exemplo, de gestão de custos? Simplesmente, a gente vem aqui, ó, em formatação, olha só, aqui em formatação, e você vai lá e passa aqui, ó, veja que aqui tem o indicador, e aqui tem um item chamado meta. E aqui, não é dentro de meta, falei errado. Cores, aqui ó, aqui dentro de cores, ó. Veja que o visual, ele está em vermelho. Por quê? Porque nós estamos falando que alto é bom, vendeu mais é bom. Mas e se for a situação de custos, como eu expliquei, se for a situação de gasto, quanto mais alto, pior é. Alto é ruim. Então, alto é ruim é a mesma coisa que dizer que baixo é bom, né? Então, baixo é bom. Olha só como já alterou para o verdinho aqui. Ó. Tá vendo? E aí aqui você tem a opção de configurar cores, né? Se você quiser mudar o tom desse verde aqui, enfim. Isso é uma coisa que eu não vou fazer aqui porque eu acho que é desnecessário. Outra situação interessante é aqui em tela de fundo. Você pode também desligar a tela de fundo aqui. E veja que
Aí é uma questão bastante visual que cada pessoa utiliza da forma que acha melhor, né? Aí é uma questão mais de padrão de formatação. Aqui, esse título não está centralizado, então a gente pode ir lá em formatação e centralizar ele. Pode mudar também a informação da descrição, né, para facilitar para o leitor final. Então, faturamento mês versus meta. O que eu acho mais interessante aqui é que você deixe claro esse item aqui, ó. Isso foi, não faz muito tempo que o Power BI atualizou essa opção de utilização de data aqui nesse visual. Isso aqui facilita muito para o usuário final. Um usuário, você tem que sempre pensar nos seus dashboards, nos seus visuais, como que o usuário final, uma pessoa que não tem o mesmo discernimento que você, que criou o visual. Será que essa pessoa vai entender o que significa aquele número? Então, isso aqui é uma informação que facilita colocar aqui essa opção de data. Falamos então, resumindo aqui, falamos do visual KPI, falamos que ele precisa de 3 informações. Precisa de uma meta, precisa do indicador, que é o resultado, e precisa de uma linha do tempo, precisa de um eixo de linha do tempo, que esse eixo de linha do tempo pode ser mês, pode ser dia, pode ser ano, pode ser trimestre. E que você tem também a opção de marcar no visual através da formatação, deixar nítido lá, deixar descrito se é mês que você está utilizando, se é dia, vai marcar lá e isso vai trazer de forma automática, facilitando a vida do usuário final para que ele tome uma decisão com a informação correta. Neste canal, nós temos conteúdo para que você chegue à opção de visualizar os indicadores, as informações que são importantes para o seu negócio na palma da sua mão em 30 segundos. Ter relatório atualizado na palma da mão em 30 segundos. Por esse vídeo é isso. Um grande abraço. Tchau, tchau.